Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar as ligações químicas. Nós vimos as ligações iônicas, né? Lembrando que as ligações químicas, elas são feitas com o intuito de estabilizar os elementos. A gente fala que a gente leva para a camada de valência, ou para a última camada do átomo, 0 ou 8 elétrons. Se o cara estiver mais perto de 0, ele vai para 0. Se o cara estiver mais perto de 8, ele vai para 8, correto? Na ligação iônica, nós tínhamos um metal e um ametal, né? Onde os metais queriam ir para 0 e os ametais queriam ir para 8. Então, o metal doava elétron e o ametal recebia esse elétron. Já na ligação covalente, é uma ligação entre ametais, é uma ligação onde os dois átomos da ligação querem receber elétrons. Então, o que vai acontecer é um compartilhamento de elétrons. Então, a ligação covalente também é chamada de molecular, né? E a principal característica dessa ligação é o compartilhamento, ou formação de pares de elétrons entre dois átomos ligantes. Então, nós vamos levar os dois átomos da ligação para 8 elétrons. Com exceção do hidrogênio, que é um cara que tem um elétron e vai para 2, e do boro, que é um cara que tem 3 elétrons e vai para 6. No mais, meus amigos, os átomos que nós vamos mostrar aqui vão estar mais próximos de 8 elétrons e vão compartilhar até chegar, de fato, aos tais 8 elétrons. Olha como um primeiro exemplo. Consideremos, então, como primeiro exemplo, a união entre dois átomos do elemento hidrogênio para formar a molécula da substância simples H2. Então, o hidrogênio tem número atômico 1. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, fica 1s1, como vocês podem ver aí. Então, ele tem um elétron na última camada, e como eu disse para vocês, o hidrogênio é um cara que tem um elétron e vai querer ir para 2. Então, quando eu coloco dois átomos de hidrogênio, e eu coloco duas bolinhas aí, né, em azul claro, cada bolinha é um elétron. Então, cada um dos dois átomos de hidrogênio entra com o elétron que tem. Então, eles compartilham esses elétrons. Então, os elétrons eles ficam próximos uns dos outros, um do outro, né? Representando o compartilhamento. Então, a representação de elétrons chama-se fórmula eletrônica. Eu posso também representar a fórmula estrutural plana, tá? Toda ligação química é representada por um traço. Então, olha a fórmula estrutural plana aí. Entre os dois átomos de hidrogênio, eu tenho uma ligação, um traço, que é a ligação química, então, formada entre os dois átomos. E a fórmula molecular seria a representação condensada da substância. São dois átomos de hidrogênio, então, H2. Consideremos como segundo exemplo a união entre dois átomos do elemento nitrogênio, que é o N, para formar a molécula da substância simples N2. O número atômico do nitrogênio é 7, como vocês podem ver aí. Quando a gente faz a distribuição eletrônica para o nitrogênio, fica 1s2, 2s2 e 2p3. Então, dá 7 elétrons, 1s2, 2 elétrons. Com mais 2s2, mais 2 elétrons. Com 2p3, que é mais 3 elétrons, somando tudo dá 7. A gente pega os elétrons da camada de valência. E a camada de valência é a camada mais externa. Então, eu grifei aí, ó, que a camada de valência é o 2s2, 2p3, o que dá 5 elétrons. Então, eu represento o átomo de nitrogênio com 5 bolinhas, e outro átomo de nitrogênio com 5 bolinhas. O que eu fiz? O nitrogênio, como tem 5 elétrons, ele quer ir para 8, correto? Então, ele tem que ganhar mais 3. Então, ele precisa fazer 3 ligações químicas. Reparem que eu coloquei frente a frente 3 elétrons de um nitrogênio com 3 elétrons do outro nitrogênio. Estes elétrons, então, esses 3 pares de elétrons, estes 6 elétrons que estão entre os dois átomos de nitrogênio, eles são contados tanto para um quanto para outro átomo do nitrogênio. Então, por exemplo, o nitrogênio da esquerda, ele tem 2 elétrons à esquerda e mais os 6 elétrons do centro.
que fica entre os dois nitrogênios, somando 8. Já o nitrogênio da direita, acontece a mesma coisa. Ele tem dois elétrons à direita desse átomo e mais 6 centrais, o que dá 8. Como eu disse a vocês, a fórmula estrutural é representada por traço. Como o nitrogênio tinha 5 elétrons e teve que fazer 3 ligações para chegar em 8, então representa-se entre os dois átomos de nitrogênio 3 traços. Olha lá, N, tripla N que a gente fala, que seria a fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular também é N2. Por quê? Porque são 2 átomos de nitrogênio. Então a molécula de nitrogênio é N2. Consideremos como terceiro exemplo a união entre 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância composta água. Então o hidrogênio tem número atômico 1, a distribuição eletrônica dele é 1s1, tá aí. E o oxigênio é da família 16, né? Tem 6 elétrons na última camada, enfim, ele tem número atômico 8, olha lá, Z igual a 8. Quando se distribui eletronicamente o oxigênio, fica 1s2, 2s2 e 2p4. Então, ele tem 8 elétrons, mas na última camada ele tem só 6, porque é o 2s2 e o 2p4, que somam 6 elétrons. Então, o oxigênio tem 6 elétrons e quer ganhar mais 2 para chegar em 8. E o hidrogênio tem 1 elétron e quer ganhar mais 1 para chegar em 2. Lembrando que o hidrogênio é um cara que não segue a regra do octeto. O hidrogênio tem 1 e quer ir para 2. Então, eu coloquei o oxigênio, olha na fórmula eletrônica, crianças. O oxigênio entre os dois átomos de hidrogênio. O oxigênio tem 2 elétrons em cima, 2 bolinhas em cima, 2 elétrons embaixo, que são 2 bolinhas embaixo, e mais 1 elétron à direita e 1 elétron à esquerda. E o hidrogênio, cada hidrogênio tem 1 elétron só. Então, o hidrogênio da esquerda com a sua bolinha, o hidrogênio da direita com a sua bolinha. O que aconteceu? Como o oxigênio tinha 6 e queria ganhar 2, ele compartilhou 1 elétron com o hidrogênio à esquerda e compartilhou outro elétron com o hidrogênio à direita. Então, eu posso contar como elétrons do oxigênio todos os elétrons aí, ó. Os 2 de cima, mais os 2 de baixo, mais os 2 da esquerda, mais os 2 da direita. Então, são 8 elétrons. Tá? Então, o elétron do hidrogênio conta agora para o oxigênio. Da mesma forma que o elétron do oxigênio conta agora para o hidrogênio. Então, o hidrogênio da esquerda tem 2 elétrons, essas 2 bolinhas. Essa bolinha do O agora também serve para o H. E a bolinha do H também serviu para o O. O hidrogênio da direita é a mesma coisa, com 2 elétrons. 2 elétrons representam uma ligação química, que é um traço. Então, na fórmula estrutural plana, então tem uma ligação, o oxigênio central tem uma ligação à esquerda com H, uma ligação à direita com o H, com outro átomo de hidrogênio. E a fórmula molecular, como são 2 átomos de H e 1 átomo de O, H2O. Aula curta, né, gente? Então, para não tentar deixar ela muito comprida, muito longa, né, e confusa para o aluno, eu preferi deixar a ligação covalente dativa e a ligação metálica para o próximo encontro, ok? Então, nós teremos aqui agora um exercício para fechar o nosso raciocínio, que diz o seguinte, ó, os elementos químicos nitrogênio e cloro podem combinar-se formando qual substância? Olha, primeiro ele diz que o nitrogênio tem número atômico 7, Z igual a 7, e o cloro tem Z igual a 17. Então eu vou distribuir eletronicamente lá embaixo. O número atômico do nitrogênio é 7, ficou 1s2, 2s2 e 2p3. A última camada é a camada 2. Que tem 5 elétrons, é 2s2 com 2p3, dá 5 elétrons. A distribuição eletrônica do cloro, que tem Z, ou número atômico igual a 17, ficou 1s2, 2s2 e 2p6, 3s2 e 3p5. Então, a última camada é a camada 3, né, que é a camada M. E ela tem 7 elétrons, porque é 3s2, 2 elétrons. Com 3p5, 7 elétrons. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons, correto? Ele quer ganhar 3. Então, ele precisa de fazer 3 ligações. Só que o cloro já tem 7 elétrons e quer ganhar só 1.
Então o cloro quer fazer só uma ligação e o nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Então o nitrogênio tinha 5 elétrons, ele pegou um elétron e compartilhou com o cloro da direita, então ele passou para 6. Ele pegou mais um elétron e compartilhou, olha a representação, olha a fórmula eletrônica da molécula. Então ele pegou mais um elétron e compartilhou com o cloro da esquerda, então ele passou a 7. E mais um elétron ele compartilhou com o cloro de baixo, passando a 8. Então, confirmando, o nitrogênio ele tem 2 elétrons em cima, 2 elétrons à esquerda, 2 elétrons à direita e 2 elétrons embaixo. 8 elétrons. E o cloro que tinha 7, cada átomo de cloro que tinha 7 também passou a ter 8. Confirmando, por exemplo, o cloro da esquerda, 2 elétrons embaixo, 2 elétrons à esquerda dele, 2 elétrons em cima e 2 elétrons à direita. Claro, os 2 elétrons à frente, à direita desse cloro da esquerda, um elétron já era dele, o outro é do nitrogênio, num compartilhamento. Tá certo? Então a molécula foi o NCl3, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de cloro. Todos os 4 átomos da molécula de NCl3 atingiram o octeto, atingiram 8 elétrons na camada de valência. Então a molécula é 1 do N e 3 do Cl, NCl3. E o composto ele não é iônico, ele é molecular ou covalente, porque os elementos são todos ametais, ok? Então segue junto à lista de exercícios, estudem, tentem fazer. Sempre estarei à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, meus amigos. Até o próximo encontro.